Todo mundo sabe que Breaking Bad é uma série de outro nível, né? Ela tem tanta profundidade, tantas camadas e símbolos, que vários deles passam simplesmente despercebidos. E é por isso que no vídeo de hoje a gente trouxe 10 detalhes que você provavelmente perdeu em Breaking Bad. Alguns são tão sutis, mas tão incríveis que mostram o quão genial essa série é. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá? O arco de Walter White é brilhante. Ver um homem normal se tornar um chefão do tráfico é incrível, mas também é triste ao mesmo tempo, porque você vê um bom sujeito, um pai de família, se transformar numa pessoa cada vez mais cruel e aterrorizante. Mas você sabia que essa mudança de moralidade dele é refletida em suas próprias roupas? Sim, Walt usa vestimentas cada vez mais escuras ao longo da série, o que evidencia essa sua profunda transformação de Walter White para Heisenberg. E além dele, Breaking Bad também tinha cores famosas associadas a diferentes personagens. A Marie, por exemplo, era vista na maioria das vezes com uma cor roxa, representando a busca por controle e o luxo. E o Jesse é outro caso muito interessante. No começo da série, ele é principalmente visto com roupas mais vermelhas, representando a violência, roupas mais vívidas como o amarelo, mas ao longo das temporadas, à medida que ele passa por perdas e traumas, as suas roupas ficam cada vez mais acinzentadas, escuras e neutras, representando aquela culpa de sofrimento, sabe? Um dos personagens mais icônicos de Breaking Bad com certeza é o Saul. Não é à toa que o personagem é tão marcante que mais pra frente receberia até uma série destinada a ele. Não por acaso o nome da série dele também leva o nome do slogan de seu escritório de advocacia e de seu comercial, Better Call Saul. Mas o que seja realmente interessante é que antes mesmo de Saul Goodman aparecer pela primeira vez em Breaking Bad, a sua chegada já é sugerida, quando Badger, amigo de Jesse, teve uma discussão com um policial infiltrado e é preso por vender metanfetamina. Visualmente, no banco que eles sentam, é possível ver um anúncio, uma propaganda dos serviços do Saul, o que sugere sua presença no universo da série, mesmo antes de sua aparição oficial. Esse daqui pode parecer muito aleatório, mas é um fato muito curioso também. Falando de detalhes de cenário, né? Um bem sutil aparece no chão do hospital visto ao longo das temporadas. Se você olhar para os ladrilhos no chão, vai perceber que eles imitam, são iguais aos quadrados da abertura de Breaking Bad. E não, isso não era por acaso. A semelhança entre os quadrados da abertura da série e os azulejos dos hospitais, lugar em que vidas são salvas ou perdidas, é uma escolha visual que reflete a relação entre vida e morte e a tensão constante entre o controle e o caos, temas centrais da série. A morte da Jane é um dos momentos mais trágicos de Breaking Bad, mas você sabia que ela foi indiretamente pronunciada algumas vezes ao longo da segunda temporada? Uma das vezes que isso acontece é numa cena bem rápida, quando Jane vira Jesse de lado para impedi-lo de vomitar, algo que infelizmente aconteceria futuramente com a Jane. Outra vez é quando num flashback ela brinca sobre vomitar no seu próprio travesseiro, um presságio do que estaria por vir. E o último não tá mais para um presságio, mas sim para um contraste cruel. Depois que Jane morre, ainda no mesmo episódio, Walt cuidadosamente deita sua filha Holly de lado, caso ela cuspa, um cuidado grande com o recém-nascido. E essa cena mostra perfeitamente a hipocrisia do Walt, protetor com a filha, mas cruel a não ajudar a Jane. Mas não somente a morte da Jane, a do Gale também é muito simbólica na série, porque também afeta profundamente o personagem do Aaron Paul, o que faz com que lembranças de sua morte sejam sentidas em toda parte. Uma empresa de transporte que se envolve nos negócios do Walt e do Jesse se chama Madrigal Electromotive GmbH, e você verá a palavra Gale escrita no meio disso. Isso também é visto quando Jesse, culpado e deprimido, entra em uma maratona de videogames. Se você olhar com atenção, verá a palavra Gale escrito na parede dentro do jogo. Falando sobre a série como um todo, Breaking Bad possui 62 episódios, e o 62º elemento da tabela periódica é o samário, um elemento químico utilizado no tratamento do câncer de pulmão, referenciando, obviamente, o próprio Walt. E se tem uma coisa que Breaking Bad possui de melhor, são seus títulos criativos. Estilete, primeiro episódio da 4ª temporada, representa a arma que Gus usou para matar Victor. Face Off, o último episódio da 4ª temporada, significa confronto, mas também o off significa, literalmente falando, retirado, rosto retirado, fazendo alusão
August Fring. Viva Livre ou Morra, primeiro episódio da 5ª temporada, é uma menção a uma cena do episódio em que a câmera foca no lema de New Hampshire, Live Free or Die, que nesse caso prenuncia o destino de Jesse, que é a liberdade, mesmo que ainda sofreria emocionalmente, e o destino de Walt, que é a morte. Já o icônico episódio Ozymandias é uma referência ao poema de Percy Bysshe Shelley, que retrata a queda de um império de um rei orgulhoso, que nesse caso seria o próprio Walt. Granite State, por sua vez, o penúltimo episódio da série, é uma referência e um apelido ao estado de New Hampshire, o lugar que o Walt se refugia no final da série. Mas talvez o título mais simbólico de todos seja Felina, o último episódio de Breaking Bad, que pode ser interpretado de 3 maneiras diferentes. A primeira é que ele é o anagrama para finale, ou seja, o último episódio. A segunda é que é uma referência à música El Paso, tocada no próprio episódio e que conta a história de um homem procurado pela lei que volta à sua cidade e morre tentando reencontrar o seu amor. O que na série pode significar a volta de Walter White a Albuquerque para ao menos consertar seus assuntos familiares. E além disso, há uma teoria que Felina significa respectivamente ferro, lítio e sódio, elementos encontrados no sangue, na metanfetamina e nas lágrimas, o que representa muito bem esse final, né? O nome de Walter White também tem um detalhe muito interessante. Na série, quando ele começa a revelar seu lado mais sombrio, ele passa a utilizar o nome Heisenberg, fazendo referência a um físico famoso, Werner Heisenberg. Mas, já na 5ª temporada, Walt começa a usar outro nome, uma nova identidade, e aí ele escolhe Mr. Lambert, que curiosamente era o nome de solteiro de Skyler, o que é uma forma indireta de lembrar ou afirmar de que tudo que ele fez foi em nome da família dele, mesmo que sabemos que não foi por isso. O 14º episódio da temporada final da série, Ozymandias, é chocante, cheio de homenagens à série e prenúncios do final. Em um desses momentos a gente vê o Walt se aproximando do seu carro que foi atingido por uma das rajadas de bala. No reflexo do carro parece que o Walt tem um buraco de bala na cabeça, simbolizando que ele não ia sair vivo dali. E ainda nesse mesmo episódio, quando o Walt, entre aspas, sequestra Holly, né, a bebê chama por sua mãe, e essa, por incrível que pareça, foi simplesmente a primeira fala da personagem em toda a série. Mas o que mais chama atenção é o fato que esse momento simplesmente não estava no roteiro e foi completamente espontâneo. A atriz mirim só chamou por sua mãe durante a gravação, e a equipe final decidiu até manter essa tomada porque o impacto emocional foi muito grande, dando maior peso dramático para toda a cena. Um detalhe muito interessante é que logo no primeiro episódio da série, Walter White revela o endereço de sua casa, Rua Negro Arroio 308, Albuquerque, Novo México. Mas é claro que o endereço da casa era fictício, né? Só que pra vocês terem uma ideia, depois de muitas pesquisas, alguns fãs de Breaking Bad conseguiram encontrar a verdadeira casa usada nas gravações. E se você quiser, pode até achar ela pesquisando no Google, que o endereço real vai estar aí na descrição do vídeo. Com o passar do tempo, a casa virou um verdadeiro alvo de turistas e fãs da série, que ficavam tirando fotos, gravando vídeos e, nos casos mais absurdos, até imitavam a cena da pizza no telhado. Por isso, por essa questão de privacidade, né, os donos da casa acabaram colocando uma cerca ao redor e pediram até mesmo pro Google borrar a imagem no Street View, de tanto incômodo. E olha que curioso, essa mesma casa entrou à venda recentemente por centenas de milhões de dólares. Pensou morar na casa do próprio Heisenberg? E pra finalizar o vídeo, nada mais justo do que falar do episódio Felina, né? No final do último episódio da série, literalmente na última cena de Breaking Bad, a câmera sobe sobre o protagonista lentamente, fazendo um paralelo incrível com a última cena de Crawl Space, que inclusive a gente já até fez vídeo aqui no canal recentemente. Só que aqui tem uma pequena diferença. Enquanto o Crawl Space, a gente presencia a morte completa da persona de Walter White, um pai de família, um homem bom, aqui em Felina, presenciamos a morte de sua persona maligna, o fim da jornada de Heisenberg, o fim de seu império e o fim de tudo. Outro detalhe muito curioso é que nos momentos finais da série, toca a música My Baby Blue, que na sua letra faz a alusão inteligente à história da série. A música originalmente é sobre um homem que anseia por seu amor perdido, mas no contexto da série, ela funciona como uma homenagem à metanfetamina, uma paixão obsessiva e destrutiva que consumiu Walter até o fim.
Então galera, esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado e claro, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like se gostou e também compartilhe o vídeo. E também não se esqueça de hypar, que é uma nova função que tem agora aqui no YouTube. Isso mesmo, Ricardo. Muito obrigado você por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Falou! Falou galera!